Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Natane Martins, sou psicóloga e nesse vídeo aqui eu venho falar a respeito de 15 características da imaturidade emocional. Bom, a gente ouve falar muito sobre maturidade emocional, pessoas imaturas, né? E como que é isso? Isso está relacionado não com a idade cronológica. Envelhecer, todos nós vamos envelhecer, nosso tempo cronológico vai passar. A maturidade, amadurecer, aí é mais opcional, é uma escolha, é uma mudança de comportamento, uma mudança, né, de visão, de pensamento. E nem todo mundo consegue fazer isso. Seja por vivências, como aprendeu, como foi criado, enfim. Não vamos nos ater aqui a falar dos motivos, mas sim das características dessas pessoas que são imaturas emocionalmente. Primeira característica, os comportamentos são dominados pelas emoções. São pessoas que não têm controle das emoções, que são muito intensas, que ou têm acessos de raiva ou têm acessos de choro, não sabem como lidar com as suas emoções, não sabem administrar as emoções, principalmente em situações, em cenários que elas são pressionadas, elas têm um completo descontrole emocional. Segunda característica, atribui culpa externa para tudo e foge de responsabilidade. Então, tudo que acontece, principalmente as coisas negativas, mais difíceis de lidar, sempre tem uma explicação externa, nunca é responsabilidade dela. Ela tem dificuldade em se desculpar, em reconhecer que errou, né? Sempre aconteceu porque tal pessoa me atrapalhou, aconteceu aquilo aquele dia, tal coisa me tirou ali do foco, então sempre é algo externo. Terceira característica, dificuldade de empatia, dificuldade de se colocar no lugar do outro. São pessoas um pouco egoístas, elas pensam nas necessidades próprias primeiro e depois, né, ela vai pensar ali que o outro também tem as suas necessidades. Então ela tem muita dificuldade com essa empatia. Quarta característica, remoem situações por muito tempo, uma grande dificuldade de perdoar e desculpar alguém. Mesmo que a pessoa se arrependa ou peça desculpa, às vezes fica ali remoendo uma situação que aconteceu, ou fica remoendo situações que não saíram como ela gostaria, essa grande dificuldade mesmo de digerir, né? Elas ficam entaladas com as situações que acontecem e com essa dificuldade de perdoar. Quinta característica, necessidade de controle. Elas têm uma necessidade extrema de controlar tudo e todos à sua volta o tempo todo. Elas não querem perder o controle de nada, porque elas não querem que nada saia fora daquilo que elas planejaram. Sexta característica, insegurança e baixa autoestima. São pessoas completamente inseguras de si, inseguras dos seus talentos, com baixa autoestima, sempre precisam de validação externa, sempre precisa que alguém motive, ou que alguém fala que ficou legal, que ficou bonito, que tá bacana, né? Sempre tem que ter um empurrãozinho externo, porque elas têm uma baixa autoestima e uma dificuldade muito grande com sentir-se seguras de si mesma. Sétima característica, uma dependência emocional muito grande. Isso está ligado com a característica anterior, né? Com a baixa autoestima, com a insegurança, então isso as torna muito dependentes emocionais. Elas dependem do outro para muita coisa, para uma validação, né? Fazem planos sempre contando com alguém, têm dificuldade de estarem felizes consigo mesmas, estarem bem resolvidas consigo mesmas, encontrarem-se em si mesmas, sempre estão dependendo do outro, né? Sempre fazem planos que incluem as outras pessoas, querem essa validação o tempo todo. Oitava característica são comportamentos infantilizados. Às vezes essas pessoas apresentam um certo comportamento infantil mesmo. A gente pode perceber uma fala mais infantilizada, um jeito de agir mais infantilizado, né? Então, às vezes a gente percebe ali uma característica de comportamento mais infantilizado. Nona característica, falta de motivação, persistência e foco nas coisas. Não são pessoas que conseguem ser persistentes, focadas, não tem muita motivação, porque, como eu disse, depende muito de validação externa. Então, elas não
produzem ou não permanecem por muito tempo ali persistindo numa situação. 10ª característica, dificuldade com mudanças. Tem muita dificuldade com coisas que mudam, elas são mais metódicas, elas gostam que isso tem a ver com a necessidade do controle, né? Então a mudança ela gera uma sensação de perda de controle. Então elas não gostam muito de muitas mudanças, estão sempre na mesma rotininha, sempre fazendo a mesma coisa, nunca evoluem. Às vezes você conhece essa pessoa, encontra ela 5 anos, 10 anos depois ela tá na mesma, porque não evolui. E se a gente for pensar, criança é assim, criança gosta muito de rotina, eles não gostam muito de ser pegos de surpresa. Então isso é uma característica dessa imaturidade, dessa infantilidade emocional. 11ª característica são pessoas reclamonas, pessoas que reclamam demais, reclamam de tudo, nada tá bom, né? Tudo estão lá esperneando, falando, esbravejando, e isso é uma característica que traz problemas, né? Essa pessoa acaba se tornando meio tóxica ali, as outras pessoas se afastam ou brigam com a pessoa, reclamam dela, né? E isso mexe ainda mais com a autoestima, aquilo que a gente falou nas características anteriores, né, de insegurança, autoconfiança, mas elas reclamam um bocado, viu? 12ª característica, não lidam nada bem com críticas. Elas não levam críticas ou opinião de alguém quanto a elas ali numa boa, elas entendem como um ataque. Então, por isso que elas têm também dificuldade de mudar, porque ao invés de absorver ali uma crítica, uma observação ou algo e pensar numa mudança ou refletir se aquilo realmente faz sentido, elas logo se fecham e entendem como estão sendo atacadas, como não gostam de mim, como estão só me criticando para me magoar. 13ª característica, não costumam ser pessoas com planejamento, não planejam o futuro, não tem muitos objetivos, vive um dia de cada vez ali sem muito objetivo, sabe? Não tem aquele plano futuro, vou fazer alguma coisa, né? Vou planejar a minha vida. São pessoas que não têm muito isso. É meio que deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? É mais ou menos assim. E quando planejam alguma coisa, elas são um pouquinho mais sonhadoras do que objetivas. Elas não traçam um plano de algum objetivo, mas elas sonham bastante. Às vezes umas coisas um pouco mais fora da realidade, ou um pouco mais distante, ou grandiosa demais, ou coisa que ela mesma não vai dar conta. Porque a criança é assim, né? Ela sonha muito, ela é mais lúdica. Então esse adulto imaturo, ele também acaba sendo um pouquinho mais lúdico aí nos seus sonhos. 14ª característica, falta de resiliência. São pessoas que não têm muita resiliência. Nos primeiros tropeços ali já é um martírio, elas já se sentem derrotadas, já estão super desestabilizadas, elas não têm a resiliência de se reinventar, se renovar, bater de frente ali com os desafios da vida, levantar, se refazer. São pessoas que têm muita dificuldade com essa resiliência. 15ª característica, que eu acredito, deixei por último, porque eu acredito aqui que é a principal característica de pessoas imaturas emocionalmente, é intolerância à frustração, extrema intolerância à frustração. Ninguém gosta de ser frustrado. Todo mundo tem um pouco de dificuldade com frustração, é chato ser frustrado, né? Mas faz parte da vida, né? Nem tudo vai acontecer como a gente quer, nem tudo vai acontecer como a gente idealiza. E lembra aí de pessoas sonhadoras, né? As pessoas imaturas são mais sonhadoras, elas não têm um objetivo um pouco mais condizente com a realidade. Isso faz com que elas idealizem mais. Ou seja, elas se frustram numa proporção maior. Então, elas têm muita dificuldade de lidar com as frustrações. Simplesmente não conseguem aceitar que aquilo não vai ser daquela forma, que não deu para ser assim, que vai ser de uma forma diferente, né? E sofrem muito com isso. E às vezes sofrem querendo mudar algo que não dá para mudar, né? Que não conseguem praticar a aceitação. Bom, essas foram 15 características de pessoas imaturas emocionalmente. Claro que nada é generalizado, né? Nada pode ser muito generalista. Tem pessoas que vão ter essas e muito mais características, tem pessoas que não vão ter todas essas,
Mas isso é basicamente ali o que compõe pessoas com dificuldade nesse amadurecimento emocional, tá bom? Se fez sentido para você, se esse vídeo fez sentido para você, eu quero pedir a sua ajuda aqui para o canal, deixando seu like, a sua inscrição, ativa aí os sininhos de notificação também para você receber a notificação de novos conteúdos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!